E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí todo o pré-jogo e tudo que é mídia esportiva. Falou sobre o São Paulo que enfrenta o Novo Horizontino segunda-feira, quartas de finais do Campeonato Paulista com o Morumbi cheio, lotado, daquele jeito que eu, você, que a gente adora assistir os jogos do Tricolor. De mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal e deixa o seu comentário, o seu palpite. Qual a sua previsão para o jogo de segunda-feira? O seu palpite, o seu placar? Eu tô sentindo um gostinho de 2-0. Não sei se tô certo, mas tô sentindo um gostinho de 2-0. Ó, a gente vai estar assistindo o vídeo junto aí. No final do vídeo eu volto. A gente vai falar muito sobre a escalação do São Paulo, qual o melhor sistema, se com quarteto, se com três zagueiros e tudo sobre o substituto do Pablo Maia para essa partida. Crédito eleitorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Campo pelas quartas de final vai ser o São Paulo. O Tricolor encara o Novo Horizontino segunda-feira, 8 da noite, no Morumbi. Será que vai ter público? Acho que vai. De carnaval. Eu acho que vai, porque aí Feriadão. muita gente não é feriado, mas muita gente não Aquela trabalha. emenda gostosa, né, que o Brasil ama. O grande desfalque do Tricolor é o volante Pablo Maia, que passou por cirurgia no tornozelo direito. Quanto tempo ele vai ficar fora, hein? Depois vocês me falam. E o atacante Ferreirinha também vai voltar a ficar à disposição. Então, sem Pablo Maia, mas com Ferreirinha. O que vocês acham desse jogo e quanto tempo será que o Pablo Maia fica fora, hein? Uma pena. O Pablo Maia ele teve uma lesão também importante, né? No ano passado ficou muito tempo sem jogar. Segundo semestre só, estão me falando. E agora quando ele volta a ter uma sequência. E naquela época, quando ele teve a primeira lesão, estava sendo cogitado na seleção brasileira. O Dorival gostava muito dele. Enfim, é um baita jogador, mas infelizmente vai passar por isso. A gente torce para que ele se recupere logo. Agora, esse jogo do São Paulo contra o Novo Horizontino é aquilo, feriadão, Morumbi, feriadão não, a emenda, Morumbi lotado. Eu acho que a torcida vai empurrar o São Paulo para uma vitória importante aí. O Tricolor, na minha visão, não vai ter problemas para se classificar não, Michele. Eu não sei. Eu também não sei. Eu acho que o São Paulo tem que entrar com uma outra cara. Ele tem que mostrar algo diferente do que ele mostrou ao longo do Campeonato Paulista, porque foi meio arrastado o negócio, tanto é que o Zubeldia ficou na corda bamba e continua, né? Porque a gente tem que frisar que se o São Paulo for eliminado, por exemplo, pelo Novo Horizontino, no dia seguinte o São Paulo fica sem técnico. Né? Isso é um ponto pacífico, na minha opinião. E o Novo Horizontino tem um time também bem trabalhado pelo Eduardo Batista, que está lá há bastante tempo. É um time muito bem entrosado. Não vai ser fácil a missão do São Paulo, mas o palpite eu vou dar só na segunda-feira, porque eu estarei aqui no Gazeta Esportiva. Isso, aí segunda-feira, torcedor do São Paulo aqui no Gazeta Esportiva vai ter palpitômetro, beleza? Eu acho que se o São Paulo entrar com 3 zagueiros, tem mais chance de ganhar. Jogou melhor. Segunda-feira com a Marina aqui, que eu vou estar estudando. Já indicava que o FIDIC viria por aí. O Casares já estava atrás desse projeto, sabendo que ele não conseguia diminuir a dívida, que a gestão dele, no primeiro mandato, só aumentou a dívida do São Paulo. Né? Por investimentos no futebol também, por outras situações, por falta de venda de jogador, que a gente está falando. Né? Futebol é o Palmeiras hoje, e era o Flamengo ontem, e o Botafogo quer ser, né? O mexer na base, o futebol é venda de jogador, né? Em qualquer lugar do mundo, sobretudo no Brasil. Né? E o São Paulo deixou de vender jogadores, então tem essa situação ao lado dessa novidade, que essa precisa ser mais explicada no que o FIDIC, que é mais complexa, entender que é uma parceria com um estrangeiro para a base do São Paulo, que está contratando 16 jogadores, jovens de outros lugares, tal. Já está acontecendo alguma coisa na base do São Paulo que não está sendo explicada, né? Essa é a questão. E aí, o departamento de futebol profissional, vou ficar no profissional, porque de fato eu não sei os detalhes da parceria com o Grego, e acho que o presidente do São Paulo tinha obrigação de explicar essa, porque, né, todos os indícios são de que a parceria já está minimamente em funcionamento, né? Vamos ao futebol profissional. Desde o Santilongo e Jamal Lewis, o futebol profissional, o departamento de futebol profissional tem, naquela época, informalmente e agora formalmente, travas para mexer com o time. Entradas, saídas, diminuição da folha de pagamento, proibição de investimento em direitos federativos, tem um monte de coisa. Né? E o departamento de futebol profissional do São Paulo
está se adaptando. Aquela primeira janela foi um desastre, né, com os dois no último momento. Era o último dia da janela, como é o último dia hoje. Santilongo e Jamal Lewis foram contratados no último dia da janela anterior. E esse ano, já sabendo das travas, a direção de São Paulo fez de uma forma diferente para melhorar o time titular, que teve um desempenho razoável o ano passado. Ela trouxe alguns jogadores, 4 até agora, sobretudo 3 para o time titular. A questão Enzo Dias e o Wendel, talvez o São Paulo esperasse o Wendel, aí surgiu a oportunidade do Enzo Dias, ele quis segurar, mas seriam 2 laterais e um meia. Era isso, 3 caras. Né? O São Paulo faria uma janela com 3 caras. A ideia é com caras mais experientes, rodados, que pudessem entrar e titulares, porque o Rafinha era titular da direita, saiu, o Wellington era titular da esquerda, saiu, o São Paulo não tinha um meia, e ao mesmo tempo o São Paulo abriu mão de 17 jogadores. Esse foi o movimento do São Paulo no futebol profissional. Aí acontece alguma coisa imprevista, sempre acontece, que foi a lesão do Pablo Maia. Aí o São Paulo se vê na obrigação, aspas, de trazer algum jogador para o lugar do Pablo Maia. E aí essa é toda a discussão sobre a possibilidade remota da contratação do Thiago Mendes no último dia da janela. É um pouco isso. O São Paulo vai andar pianinho esse ano. Não tem, mas assim, isso a gente tenta deixar claro aqui toda vez que a gente conversa. O presidente do São Paulo não esclarece isso para o torcedor. Né? Então, essa é a situação. Em vez disso, o São Paulo fica alimentando as discussões. Por isso que o Massini dava até risada. Se vai trocar o treinador, se o quarteto, não sei o que lá. O São Paulo vai ter limites claros. Acho até, na minha visão, que o Vessone já falou sobre isso também, com o cinto apertado, ele não fez uma janela ruim até o momento. Se contratar o Thiago Mendes lá com a autorização do FIDIC e tal, vai fazer uma janela bem boa em termos de qualidade de jogador. Não é a janela Jamal e Santilon, mas é evidente que ele não está entre os principais clubes do Brasil hoje. Ele não tem não está entre as 10 folhas de pagamento do país. Né? Então, essa é a realidade. Né? Não é uma realidade não permanente, mas é a realidade de 2025, sobretudo para o início. Só que quem está falando sobre isso aqui somos nós, outros programas e tal. A direção de São Paulo não explica, não esclarece, né? Não sabe lidar com... Eu acho que ela não sabe lidar, a gestão Casares, com notícias difíceis, né? Ele tem esse perfil na comunicação como homem de marketing. Ele não sabe dar má notícia ou notícia, não sabe. Quando tem uma boa notícia, ele aparece, certo? Se fechar o Thiago Mendes, provavelmente ele vai anunciar antes, né? Do São Paulo, né? É a característica dele. Agora, o que o torcedor precisa saber, não precisa ter a tabela do Excel do FIDIC ou da parceria, quer saber da realidade financeira do São Paulo e da tal parceria com a base. Ele precisa esclarecer a obrigação dele, a obrigação do presidente do clube. A gente vai falar já do Corinthians, só repassar para o Massa, porque tem outra informação aí ainda sobre o FIDIC, mas acho que o São Paulo chegou no momento que não é boa ou má notícia. A melhor notícia para o São Paulino é clareza. Sim. É isso. Né? Quando você vai no médico, o cara está doente, em estado terminal, a melhor coisa que o cara pode ouvir é a verdade do médico que está lá. Não adianta o médico falar, você tem um mês de vida, mas pode ser que você dure 10 anos. Não, o cara tem que ser claro para o paciente. E acho que a melhor coisa para o São Paulo agora seria a clareza. Mas, Massa, mandam mensagens aqui falando com detalhes ainda. O Renan fala assim, Massa, a dívida está descrita nos informes do fundo. 184 milhões são acima dos 250, meu nobre, diz ele. E tem gente falando que tem que 40% desse fundo, dessa grana está retida. Então, o 135 é o que está liberado. Não, a informação que eu tenho, que vou divulgar a vocês, vou repetir. O que entrou nos cofres do São Paulo, do FIDIC, foram 135 milhões de reais. E a informação é que a dívida bancária, sim, subiu, pulou
né? Caiu, aliás, caiu. Era 281 quando o fundo foi lançado e agora é de 239 milhões de reais. Essa é a informação que eu tenho, que o programa apurou, Rodrigo Matos, inclusive, no Finanças do Esporte, lá no outro CNPJ. É isso. Esse é um bom Só um exemplo. parênteses. Esse é um bom Esse é um bom. exemplo. Exatamente. Então, isso. Se o casar. Rapidinho, Arnaldo, não sei se você vai falar isso, mas só para não deixar passar. Se a diretoria do São Paulo vem e fala assim, ó, pessoal, o fundo foi criado aí há 2 meses, 3 meses. Em 3 meses, a gente já diminuiu em 40 milhões a dívida bancária. Não é uma forma de você falar uma notícia. Claro. Não é uma notícia boa, no fim das contas, poderia ser boa. Pô, se a gente continuar nessa pegada aí, daqui a pouco a gente vai melhorar. Mas sabe o que acontece? Então, mas para falar isso, ele tem que falar o todo, né? Tem que falar que o FIDIC ainda não arrecadou o que se esperava, a meta. Ele tem que falar a real, mas não arrecadou. Tem 2 meses ainda, mas estamos otimistas, estamos não sei o que. Isso, aliás, talvez até ajudasse a fomentar e em 2 meses diminuímos a dívida em 40 milhões de reais. O Corinthians não fica a cada centavo entrado na vaquinha, ele não fica lá apertando? F5. Entrou não sei quanto, vaquinha estádio, boleto XY. Não faz isso? Né? Então é um exemplo. Não estou falando só do Flamengo, que fez isso bem lá atrás, né, na época do Bandeira. Mas desculpa, Márcio, te interrompi. Pablo Maia e sem novo volante. E ainda tem esse papo do FIDIC aí que o Massini pode falar também, mas fala aí. Posso. Até bom, o Massa participou de uma live ontem sobre o FIDIC. Pode falar, Massa, melhor. Então, vamos lá. A questão do FIDIC é a seguinte: o São Paulo foi ao mercado, pegou o dinheiro para pagar suas dívidas bancárias. Era essa a informação que o São Paulo vendeu lá na época. Pagar as suas dívidas bancárias e o clube projeta arrecadar 240 milhões de reais num prazo de tempo. Uma hora era 1 ano, 1 ano e meio, 2, agora são 3. Ponto. Até aí está tudo certo. O FIDIC está funcionando, entraram 135 milhões na conta, o São Paulo está otimista, acho que vai chegar nos 240 milhões, o mercado já nem tanto, mas isso é outra discussão, é discussão financeira, ambiente, tá? É outra discussão. Tá? O que me chama a atenção é o seguinte, que a dívida bancária, quando o FIDIC foi colocado, era de 281 milhões de reais. Agora ela é de 239 milhões de reais. Senhores, façam a conta. Se entrou 135 milhões e a dívida caiu de 281 para 239, o dinheiro foi utilizado para pagar outras dívidas que não aquelas mais graves, que asfixiam o clube. A ponto, o dinheiro não foi usado para comprar pasta de dente, não foi, tá? É possível dizer isso com segurança. O fundo controla isso. Agora, o que tem é que foram pagos impostos, dívidas de custeio. O que é custeio? O custeio do Arnaldo. O Arnaldo tem 7 filhos, tudo estudando em universidade particular, é uma loucura. Isso tudo é custeio, entendeu? Tem custo. E aí o São Paulo usou com a autorização do fundo para pagar essas dívidas. E a dívida bancária segue ainda muito alta. Esse é o ponto, para mim, a respeito do controle que o São Paulo está colocando nas contas dele. Tá? Era possível ter avançado mais e a dívida bancária ter caído. Por que é importante a dívida bancária cair? Porque você ganha fôlego. A receita continua sendo 20. Se você paga de juros 7 e aí cai esses 20, você paga de juros 7 e cai esses 7 para 2, sobra 5 para comprar jogador, para investir no futebol. É isso aí. O professor Rafael Miranda fala, arrecadou 222 milhões, mas 40% não pode ser usado. A CVM trava. Os caras não sabem disso? Pergunta aqui o professor Rafael Miranda. Bom, no meio disso tudo, Arnaldo, tem... O que importa é o dinheiro que entrou para o São Paulo. É líquido 135 milhões, é o que a gente está dizendo aqui. Sim. Agora, tudo isso, o que disse o professor aqui, o Massini aqui, Arnaldo, no fundo está a falta, a incompetência absoluta do São Paulo em se comunicar. Né? Porque o que fica para o torcedor? Contratamos o Jamal Lewis e o Santi Longo,
o Palmeiras contratou o Vitor Roque e a nossa dívida caiu só um pouquinho e o Palmeiras está voando. É mais ou menos, a comparação é mais ou menos essa. Eu sei que estamos falando de mundos diferentes, mas é um pouco isso para o torcedor comum. Pô, a gente economiza e não alivia nada? Estamos porque aqui não pedindo é. nós para completar 10 e não acontece nada? Claro, porque não é uma. Meus amigos, tá chegando a hora do tudo ou nada pro nosso querido tricolor. São Paulo que teve essa baixa de última hora do Pablo Maia. E, sinceramente, não sei qual seria a melhor escolha. Porque se você colocar o Alisson, trazer o Alisson para primeiro volante e colocar Bobadilha ou Marcos Antônio, eu acho que, mesmo você tomando essa atitude, você perde e muito a marcação, porque o Pablo Maia, cara, ele é insuperável ali como primeiro volante. Fazia muito tempo, né, que o São Paulo não tinha um primeiro volante tão decente, tão correto como o Pablo Maia. Ele e o Alisson se encaixam e há uma simbiose impressionante com característica dos dois, né, como um completa o outro. E a falta do Pablo Maia faz um estrago gigantesco no sistema de jogo do São Paulo. No sistema de jogo do São Paulo. Né? O São Paulo que, para jogar com 4, principalmente, e eu já vou falar logo agora, para mim, principalmente por não ter o Pablo Maia, o quarteto se torna a formação mais arriscada. Porque eu e você, a gente já percebeu que o São Paulo com o quarteto se torna um time ofensivo e que desenvolve um bom futebol. Mas defensivamente é um time que deixa espaço. E quando você deixa espaços contra equipes fracas, ruins, você não vai ser punido. Mas quando você deixa espaços com equipes de qualidades ou organizadas, e o time do Novo Horizontino é um time extremamente organizado e bem treinado e um bom time, você pode ser punido por essas equipes. E o São Paulo não pode se dar o luxo de sonhar de ser eliminado pelo Novo Horizontino dentro do Morumbi. Ele não pode passar pela ideia, não passa pela minha cabeça isso. Então, para mim, a decisão mais coerente que o Zubeldia deveria tomar é manter o sistema de 3 zagueiros, que torna o São Paulo mais seguro defensivamente e, principalmente, com esses dois laterais, seja o Wendel, seja o Cedric, o São Paulo ele ganha um novo sistema de jogo, jogando tanto por fora quanto por dentro, porque o quarteto ele se molda jogando por dentro. As jogadas do São Paulo são trabalhadas por dentro quando tem o quarteto. Com a linha de 3, o São Paulo pode trabalhar tanto jogando por dentro com o Lucas e Oscar, quanto por fora com os alas. O gol do André Silva, o segundo gol do André Silva, se eu não me engano, foi numa jogada com ultrapassagem do lateral, do ala. Então o São Paulo se torna um time que, além de construir e atacar por dentro, pode jogar por fora. As informações dão conta que o Zubeldia está tentado colocar o quarteto. Eu acho sinceramente que não é a decisão correta por não termos o Pablo Maia. Mas você pode colocar o Negrutti. Mesmo se o Zubeldia colocar o Negrutti, eu acho que a torcida do São Paulo tem que entender que não é porque o moleque destrói na base que ele vai chegar no profissional e não vai sentir. Pô, a torcida... E aí, pensem comigo. O Rian Francisco, ele acabou com a copinha, destruiu, colocou a copinha no bolso. E o Zubeldia não coloca ele. Vocês acham que o Zubeldia vai colocar o Negrutti? Que fez aí uma copinha, ok, uma copinha decente. Não tô falando que ele jogou mal, falando que ele fez uma copinha decente, ok. Não é que ele foi o destaque máximo do time do São Paulo. O destaque máximo do time do São Paulo foi o Mike, jogou muita bola, o Rian Francisco, o tal do Ferreira. Esses caras se destacaram. Então, vocês acham que o Zubeldia vai fazer isso? Pegar um moleque que acabou de subir da base, que tá voltando de férias dos Estados Unidos, sei lá onde ele tava, e colocar para jogar nas quartas de finais de Campeonato Paulista no Morumbi lotado?
Ele não vai fazer isso para manter o sistema com o quarteto dentro de campo. O Zubeldia não vai fazer isso. Ele não vai. Então, manter o sistema de 3 zagueiros seria a decisão mais correta a se tomar. Com certeza. Porque você teria a trinca de zaga muito decente, independente se do lado direito você vai ter o Juan Tressoldi ou o Ferrarese. Você tendo Arboleda e Alan Franco, que por sinal Alan Franco tá jogando muita bola, belo achado, né? E tá numa confiança muito boa. Você mantendo essa trinca, você pode aí sim colocar 2 volantes mais móveis, Alisson e Bobadilha, ou Alisson e Marcos Antônio. Eu acho que ele vai acabar optando por Alisson e Bobadilha. Ah, mas tem o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo tá voltando de lesão. O cara fraturou, o cara não tá correndo, tem 2 meses o cara tá sem correr. E também não é assim. O Zubeldia não vai pegar o Luiz Gustavo e colocar. E se colocar, a gente vai ver que ele tá fora de ritmo de jogo, que ele vai estar fora de ritmo de jogo, que ele vai estar chegando atrasado nos lances, que ele vai estar dominando mal a bola. Porque tá voltando de lesão, tá voltando de muito tempo parado. Ao que tudo indica, ele deve voltar o Caleri também no lugar do André Silva. Colocar o Caleri no lugar do André Silva. Aí é questão de gosto. Eu acho que com o sistema de 3 zagueiros, o Caleri, o André Silva, ele tende a aproveitar mais por ser um cara mais móvel, mais ágil, mais rápido. Mas com o quarteto, 4-2-3-1, ou no 4-2-3-1, né? Que ele pode simplesmente colocar o Oscar por dentro, o Lucas do lado e o Ferreirinha do outro. Ferreirinha voltando de lesão. Não, acho que ele vai fazer isso. Acho que ele vai colocar o quarteto. O Lucas, o Oscar, o Luciano e o Caleri. Ele com o quarteto, ele tende a colocar o Caleri porque o Caleri dá para ele características e funções que o André Silva não dá, que o André Silva não faz. É gosto do Zubeldia, a gente entende, eu entendo. Tem muita gente que fala, pô, o Caleri tem que pegar banco, o André Silva tá jogando muito. Sim, o André Silva tá fazendo os gols, o André Silva tá participando dos jogos, o André Silva é um ótimo substituto para Caleri, porém, e aqui não é puxando saco ou passando pano, em características são 2 jogadores diferentes. O André Silva é um cara mais móvel, rápido, técnico e ágil. O Caleri é um centroavantão mais pesado para fazer pivô, para arrastar, para segurar zagueiro. São características diferentes. Por isso que eu acho que com um time com 3 zagueiros, o André Silva se encaixa melhor. Com um time com quarteto ou no 4-2-3-1, o Caleri se vira melhor, se encaixa melhor pelas características de pivô, de passagem, de segurar zagueiro. Ah, mas isso não é importante, o atacante tem que fazer gol. Cara, não é assim. Futebol não se resume só nisso. Sabe por quê? No ano passado, o Luciano foi o artilheiro do time, fez 18 gols. Mas o Luciano, cara, foi uma temporada, tecnicamente falando, a nível de desempenho, ridícula do Luciano. O Luciano tinha muitos jogos que o Luciano não jogava absolutamente nada e achava um gol e aí a torcida ia à loucura. Ai, Luciano, monstro sagrado. E, jogo contra o Red Bull, o Luciano não jogou nada, fez gol. Jogo contra o Tajeres, o Luciano não jogou nada e fez gol. E é assim vários outros jogos. Não é porque um cara faz gol que ele é craque e porque um cara não faz gol que ele é horrível. Eu sei que é difícil entender isso, mas é a cabeça do Zubeldia. O Zubeldia pensa assim também. Ah, mas o Zubeldia é um louco, é um maluco. Não é assim. Futebol não é uma ciência exata, não é uma fórmula simples. O André Silva, se ele tivesse mais características próximas ao Caleri, talvez ele jogaria mais. Talvez ele jogaria nesse sistema do 4-2-3-1. O Caleri dá opções e características diferentes do André Silva. Por isso que o Caleri segue sendo titular nesse time do São Paulo. Por exemplo, o Caleri no ano passado fez 14 gols. 4 gols a menos que o Luciano. Porém, o Caleri deu 7 assistências. 7 assistências. O Luciano fez 18 gols. 4 gols a mais que o Caleri. Mas deu 1 assistência. Isso significa que quando o Luciano não fazia gol ano passado, o Luciano era 1 a menos dentro de campo, não fazia absolutamente nada. Quando o Caleri não fazia gol dentro de campo, ele dava assistência. Ele ajudava o time de outras formas. Por isso que o Zubeldia mantém ele no time, porque mesmo quando ele não faz gol, ele ajuda o time de outras formas. Ah, pega lá o jogo contra o Corinthians aqui em Brasília, a jogada que o Caleri fez para sair o gol de pênalti. Várias outras. O gol contra o Nacional do Uruguai.
Caleri que deu a bola fez o pivô, fez a parede pro Bobadilha acertar aquele golaço. E vários outros jogos contra o Corinthians, quem fez o pivô para a arrancada do Lucas foi o Caleri. O Caleri, ele é importante de outras maneiras. Ah, mas ele tem que fazer gol? Sim, o Caleri tem que ser cobrado para fazer gol, ou no mínimo para não perder gol. No mínimo para não perder gol. O que o Caleri não pode fazer é perder gol. Ah, mas ele não tá fazendo gol. Se a bola não tá chegando a ponto dele conseguir finalizar, aí é um problema de criação do São Paulo. Mas se a bola chega, ele não pode perder gol, porque ele é um atacante, ele tem lá tá lá para fazer gol, mas ele ajuda de outras maneiras. É por isso que muita gente pede o André Silva, enlouquece pelo André Silva, quer o Caleri no banco, mas a gente tem que entender que o Zubeldia gosta do Caleri nesse sistema quando joga os 4 jogadores pelas características do Caleri. Sinceramente, eu não sei o que o Zubeldia vai fazer. Se ele entrar com essa linha, com esse quarteto, eu acho que vai ser muito arriscado, principalmente sem um Pablo Maia. É esperar para ver. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu.